É lógico que quando surgiu essa história do Dudu, mais precisamente nesse domingo, e que eu já explicava na sexta-feira aqui pra vocês no canal do Facincani, então pra quem me acompanha aqui sabe que tem informações, às vezes, né? Eu não sou que nem muita gente que fica, quando eu tenho, vocês sabem que podem confiar que as minhas fontes, elas são boas, tá? Quando surgiu esse assunto, é lógico que ficou alimentada essa possibilidade, muito mais por parte do Palmeiras do Flamengo, ok? Porque é de interesse da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, tentar ter um caixa suficiente, não só para fazer um investimento rápido no Gabriel, mas também para tirar de cena um jogador como o Dudu, que ela não quer mais contar, depois do que aconteceu com o Cruzeiro, daquela versão que ela contou que o jogador procurou dinheiro por falta de espaço, mas eu tenho a minha versão que foi muito diferente, de que o Palmeiras gostaria de fazer um caixa com o Dudu, e enxergava que era um salário muito alto, até para fazer outros investimentos no elenco, enfim, são duas versões. Eu fico, claro, com a que eu tenho do lado do Dudu, e muita gente comprou a ideia da Leila Pereira, tá? Mas o fato é que, depois da não concretização, é lógico que ela, Leila, quer de qualquer jeito tirar o Dudu de cena, e por isso que o nome dele ficou envolvido lá nessa troca com o Flamengo, tá? Lá no Flamengo, as pessoas não se animaram muito em relação ao Dudu. Primeiro, porque trata-se, como eu expliquei também, de um jogador de 33 anos, praticamente. Segundo, o Dudu quer um contrato longo com uma próxima equipe que ele for jogar, que todo mundo sabe que enquanto a Leila for presidente do Palmeiras, ele não vai renovar o vínculo no ano que vem, que aliás tem uma renovação automática, um gatilho, com uma quantidade de minutagem. Por isso que muitas explicações em relação ao Dudu estão sendo vistas aí de não entrar em campo e tudo mais, enfim, tem uma série de questões, tá? E lógico que o próprio Dudu também sequer cogitou essa possibilidade, como expliquei, naquilo que é mais do que evidente. Por que ele não foi ao Cruzeiro? Clube do qual ele surgiu. Clube em que tem Alexandre Matos e Edu Gracera, ex-companheiros dele de Palmeiras, na gestão, que ofereceu um salário maior, que ofereceu um contrato melhor e ainda com a garantia de jogar em relação ao Flamengo, em que nada disso existe de garantia pro Dudu. Um técnico que não foi muito com a lata dele nos tempos de seleção. Um time que não tem dado muitas garantias para atletas de idade um pouco mais avançada. Um jogador que está em recuperação de lesão e que chegaria para ser reserva no Flamengo. Então a história não teria pé nem cabeça do Dudu dessa vez aceitar ir pro Flamengo só por causa de ser o Flamengo, né? E outra, ele ainda tem, como eu também expliquei, muita gente tá replicando por aí, não tem problema, tá bom? Não querem dar crédito, dane-se, eu sou muito bem resolvido, mas, como vocês sabem, na sexta-feira, também expliquei de que o Dudu quer se provar no Palmeiras. Ele deu a palavra aquela vez aos torcedores de que não tinha procurado o Cruzeiro, de que ele está focado no Palmeiras e ainda quer mostrar pro Abel que é uma figura importante. Então, isso foi descartado pelo Flamengo. Só que qual que é a informação que o Flamengo deu e que, de fato, deixou todo mundo, nestas últimas horas, meio assim? Primeira delas, o Flamengo colocou o Gabigol de volta para ser relacionado nos próximos jogos da equipe, tá? Então, o Gabriel vai fazer parte dos próximos jogos do Flamengo. O que isso quer dizer? Que o Flamengo já avisou o empresário Palmeiras que não quer fazer negócio de forma antecipada com o Verdão. Não tem interesse. Não é uma questão de grana, não é uma questão só de 40 milhões que o conselho do Flamengo teria conversado ali com o Marcos Braz, que era um valor em comum que poderia facilitar uma negociação. Não é uma questão em que o Palmeiras chegue com troca de jogadores ao Flamengo. Não é desse interesse do Flamengo. O que o Flamengo quer nesse momento é não reforçar o Palmeiras com um ídolo e com um jogador em que ele não vai conseguir buscar a altura agora, principalmente tirando de um rival como o Palmeiras, porque hoje o único jogador com esse peso de idolatria para ir pro lado rubro-negro e que seria o Dudu, e que o Flamengo, claro, por várias questões também não quer, o Palmeiras não tem ofertado, então seria o Estevão. E é óbvio que essa é uma história que não precisamos nem discutir aqui, porque o Estevão tá vendido pro Chelsea e mesmo que ele tivesse vendido, a chance era zero do Palmeiras trocar o Gabriel pelo Estevão. Então não se trata de uma questão de material humano ou uma questão física, e sim uma questão estratégica de rivalidade. Existe uma Libertadores, existe um Campeonato Brasileiro em disputa, ponto a ponto nesse momento entre Palmeiras e Flamengo, existe uma Copa do Brasil em que ambos podem até se encontrar, existe uma possibilidade enorme do Palmeiras decidir coisas pesadas com o Flamengo e com aquele que foi a grande arma do Flamengo nessas últimas grandes decisões, e por isso que ele virou o ídolo que virou. Então é uma questão moral, é uma questão esportiva. E o que eu penso disso? O Flamengo tá correto. É lógico, pra que eu vou dar o Gabigol pro Palmeiras de forma... Eu vou vender, tá bom, tá, me dá uma grana aqui. O Flamengo não precisa de dinheiro, o Flamengo está bilionário, literalmente. Pelo terceiro ano consecutivo, o Flamengo bate a casa do bilhão de arrecadação. Dinheiro ali não é o problema. Ele tem o dinheiro pro Gabriel até o fim do ano guardado, é claro, porque estava no planejamento da temporada. Não existe benevolência do Flamengo. Eu vou pagar seu salário até o fim do ano, tá bom, Gabriel? Claro que não. Isso aí é uma papagaiada. Quem tá falando isso não entende patavinas de bola, porque no orçamento desenhado pra 2024 em janeiro no Flamengo, tava lá o dinheiro do Gabriel até dezembro. Acabou, ele ficando ou não no Flamengo. Tá lá, tem
contrato, acabou, não tem conversa. Então, a questão que pega é que o Flamengo quer e já avisou o staff do jogador que segue em captação de propostas de fora do Brasil para tentar ver se essas propostas interessam ao jogador. Propostas que, claro, poderiam ser tão boas e grandes como a que o Palmeiras ofereceu e que é a proposta que o Gabigol quer ratificar em mão. Por que que ele ainda não acertou? Porque o Gabriel também tem o receio de fechar esse pré-contrato com o Palmeiras, justamente aquele clube que o Flamengo agora não quer esportivamente ter nenhum tipo de correlação, e com isso ele perder ainda mais espaço num elenco que já é bastante reduzido para ele. O Gabriel quer minutagem para jogar, o Gabriel quer tentar brigar por posição ou pelo menos ter um ritmo de jogo que lhe garanta uma confiança para 2025. E em relação a tudo isso, né, assinar um pré-contrato com o Palmeiras pode ser assinar um afastamento definitivo do clube e a perda desse valor. Então, para não correr esse risco e nem, entre aspas, ficar com uma imagem ainda mais manchada do que já está por lá, de sair pela porta dos fundos, o Gabriel está tentando entender esses movimentos do Flamengo e, ao mesmo tempo, claro, não querer se desfazer com o acordo verbal que ele fez com o Palmeiras. É uma situação muito delicada, tá? Existe por parte do Palmeiras bastante confiança de que isso será resolvido entre jogador e clube, ou no caso, o contrato, o pré-contrato será assinado. A questão toda é entender o que o Flamengo vai pensar desse assunto. E o Flamengo já deixou bem claro, não tem negócio com o Palmeiras, não tem antecipação com o Palmeiras de qualquer tipo de valor, a não ser que nas próximas horas mude-se um pensamento que eu acho que é muito difícil, porque se tivesse sido sinalizada alguma brecha, o Palmeiras teria feito, na informação que eu tenho, o Abel e a presidente Leila Pereira toparam, mesmo até que a contragosto do próprio Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras, fazer um aporte ou uma tentativa, seja com atleta ou, no caso, essa composição de dinheiro para ter o Gabriel ainda em 2024. O Abel quer o jogador para ontem, ele precisa do jogador para ontem, já deixou isso bem claro. Então, diante de todo esse cenário, né, o que se precisa fazer agora é entender como que Gabriel e Flamengo vão resolver a história. Se ele consegue mostrar pro Flamengo que de fato não quer ficar, mas quer terminar de forma digna com o Palmeiras, ou no caso com o Flamengo, essa situação e assinar o pré-contrato com o Palmeiras, ao mesmo tempo fica uma história bastante antiética, porque imagina se Palmeiras e Flamengo se cruzam daqui pra frente em alguma competição de mata-mata, vão jogar, claro, pelo menos um jogo no Campeonato Brasileiro lá no Maracanã, pelo segundo turno, então um duelo já tá correto, e imagina jogar um duelo desse peso com pré-contrato assinado justamente com o grande. É uma situação complicada. Então não se descarta até uma possibilidade desse pré-contrato ficar numa gaveta, a princípio. Palmeiras, Gabriel, ficarem acertados verbalmente, sem qualquer garantia de que essa história possa gerar um problema. Então, no caso, o Gabriel avisar o Palmeiras, fique tranquilo, não vou assinar agora para não gerar nenhuma dor de cabeça ao Flamengo, mas também não quero ir para outro clube, quero jogar com vocês em 2025. E a partir disso, a história fica menos pesada para ele conseguir terminar a temporada por lá, tá? Porque a informação importante que eu obtive nessas últimas horas é que o Flamengo está bastante irredutível e por parte do presidente Rodolfo Landim, tá? Que dificilmente, quase que impossível, a gente sabe que ele é um cara muito firme nessas decisões, essa história de Gabriel Barbosa e Palmeiras vai ser facilmente resolvida. Muito pelo contrário, o Flamengo já tem a certeza que para 2025, Gabigol não será jogador da equipe, a não ser que uma hecatombe aconteça. Mas ao mesmo tempo, também está bastante seguro que Gabriel só deixa o Flamengo em 2024 para jogar em um outro país. O Palmeiras oficializou nesta segunda-feira uma proposta de pré-contrato para Gabigol. A diretoria palmeirense enviou uma oferta ao jogador e a seu empresário Júnior Pedroso. Agora, o clube alviverde aguarda uma resposta de Gabigol para poder contar com o atleta em janeiro do próximo ano, sem qualquer custo de transferência. Caso queira tê-lo imediatamente, o Palmeiras precisará entrar em acordo com o Flamengo. O rubro-negro expressou interesse em receber, pelo menos, um jogador em troca. Dudu foi mencionado nas negociações, mas a situação não avançou nos últimos dias e já é vista como improvável de se concretizar. Diante do impasse sobre a troca de jogadores, outros atletas também foram considerados. O Palmeiras enviou
enviou uma proposta de pré-contrato ao staff do atleta. A informação sobre o envio dessa oferta foi inicialmente divulgada pela TNT Sport e confirmada pelo G. O Flamengo não pretende vender Gabigol ao Palmeiras por nenhum valor. O clube, inclusive, o relacionou para a partida da próxima quinta-feira contra o Fortaleza. Gabigol já disputou 5 jogos na atual edição do Campeonato Brasileiro. O regulamento da competição permite que um jogador participe de no máximo 6 partidas antes de se transferir para outro time que também dispute o campeonato. Paralelamente, o clube carioca continuará monitorando a possibilidade de transferir Gabigol para o exterior. Internamente, acredita-se que ele não deve assinar um pré-contrato com a equipe paulista tão rapidamente, pois pode receber propostas mais vantajosas de outros países.